Olá pessoal, estamos começando mais um Arrumando a Casa, aquele videocast ou podcast, como você quiser chamar, que fala das nossas duas casas. Pois bem, pois temos duas casas, a nossa casa física e a nossa casa sagrada, que é o nosso corpo, essa casa que a gente tem que cuidar muito. Nós estamos no mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, o mês da prevenção do câncer de mama. Hoje eu tenho aqui um médico oncologista, o Dr. Franklin Maia, que vai conversar comigo sobre a prevenção, diagnóstico, tratamento, enfim, tudo isso. Eu já vivi o câncer de mama, eu sei muito bem como que é e como o diagnóstico é importante. Então vamos lá, vamos começar. Eu agradeço a presença do Dr. Franklin aqui no Arrumando a Casa hoje, por disponibilizar esse tempo tão precioso e falar com a gente sobre esse mês de prevenção do câncer de mama que é tão importante. Obrigada, Dr. Franklin. Eu que agradeço o convite, Suzana. É um prazer sempre estar disponibilizando informação, né? Esse seu espaço é muito importante. E esse momento disponibilizado, sem dúvida, vai agregar muito aí às pessoas que estão nos assistindo. Certo. Dr. Franklin, rápido, porque o nosso tempo é curto aqui, gente. Como que o senhor ou você, como que você se tornou um oncologista? É a minha curiosidade. Certo. Eu acredito que durante a formação médica, né, nós precisamos, depois que termina a faculdade, que são seis anos, a formação não termina ali. Aí você vai fazer especializações. Eu fiz especialização de clínica médica e durante a especialização tive muito contato com pacientes com câncer, né? O hospital que eu fiz a minha especialização em clínica, que é o Guilherme Álvaro, tem uma rede grande de pacientes oncológicos. Então, ali que eu comecei a criar um interesse maior pela especialidade e assim me dediquei. Que lindo. É maravilhoso isso, pessoas que se dedicam a isso, médicos que se dedicam à oncologia. Bom, começando o nosso bate-papo aqui, o câncer de mama, ele causa muito medo nas pessoas. Muita gente evita o autodiagnóstico. É assim que eu posso falar, né? Sim. Por medo. Eu vou falar que eu fui uma, tá? E aí, de repente, ele pega a gente, né? O que as mulheres estão mais conscientes... O senhor sente que as mulheres hoje em dia estão mais conscientes disso? Sim, sem dúvida. As mulheres, a informação está muito mais fácil, né? E as mulheres estão, sobretudo, muito conscientes do autoexame, de procurar os seus médicos para fazer os exames complementares na hora certa. Mas o receio do diagnóstico, o receio de ter um nódulo ali, limita um pouco algumas pessoas. É relativamente comum a gente encontrar pacientes, muitas vezes, com câncer até avançado, que já sabia que tinha, mas evitou ali a investigação pelo medo do que vem pela frente, né? Tá, pensando nisso, e a mamografia? Porque muitas mulheres, a maioria das mulheres fazem a mamografia uma vez por ano. A mamografia, ela, às vezes, pode ter um falso resultado? Pode, principalmente nas mulheres mais jovens, abaixo de 40 anos, com a mama muito densa, a mamografia não é um melhor método para diagnóstico, não, tá? Normalmente, nesse período de 30 a 40 anos, o ultrassom ele acaba tendo um papel complementar à mamografia. Certo. Vamos falar, então, de diagnóstico precoce. O que realmente funciona nessa prevenção? É apalpar? O autoexame, ele tem um poder de detecção, sim. Só que nódulos acima de 1 centímetro. Nódulos abaixo de 1 centímetro, dificilmente a pessoa vai conseguir detectar por ela própria. Até dedos treinados de mastologistas e oncologistas muitas vezes não conseguem detectar nódulos menores do que 1 centímetro. Por isso a importância dos exames complementares, mamografia, ultrassonografia, feito nos períodos adequados. Nódulos um pouco maiores, de 1 a 2 centímetros, são mais fáceis de detectar. Certo. E o autoexame, então, nesse momento, tem um papel fundamental. Certo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, o autoexame ele ainda contribui, sim, para auxílio diagnóstico e alertar ali a pessoa. Certo. E o histórico familiar muda alguma coisa? Sim. Embora apenas 10% dos cânceres de mama são hereditários, né? 10%? 10%. 90% é adquirido.
Tá. Ou seja, são mutações esporádicas que acontecem durante a vida, pelos hábitos, por exposição ambiental, alimentação, sedentarismo, álcool, fatores de risco individuais. Certo. Claro que se você tem um fator de risco familiar já, suas irmãs, sua mãe, suas tias tiveram câncer de mama ou de ovário, o alerta, a sua atenção deve ser maior, redobrada, né? Certo. Mas 90% dos cânceres de mama nas mulheres não tem relação nenhuma com hereditariedade. E quando o senhor falou de câncer de ovário e de mama, e outros tipos de câncer? Pode levar ao câncer de mama também? A hereditariedade? Segue uma regra geral, Suzana, em torno de 15% a 10% só hereditário. Tá. O restante é esporádico realmente, né? Tá, e qual que é a diferença, então, do câncer de mama hormonal? Porque eu tive câncer de mama hormonal. Até hoje, se me perguntarem, eu acho que é tudo muito tão confuso e a gente fica com a cabeça confusa. Eu não sei, se me perguntarem qual que é o tipo, qual que é, como que... Eu não sei responder, doutor. Eu só sei falar que foi hormonal. Sim. Qual que é a diferença? A diferença, basicamente, é uma diferença de diagnóstico de perfil da doença, né? Os tumores hormonais puros, que a gente diz, são tumores de uma agressividade um pouco menor, normalmente da paciente numa meia-idade, 40, 50, 60 anos, 70 anos, que costumam ter o perfil de câncer hormonal. Uhum. É um tumor um pouco mais lento, mas até fácil de tratar. Certo. Né? E me diz uma coisa, o período de menstruação, menopausa, ele tem a ver com o câncer hormonal? Tem a ver, Suzana. A maior incidência de câncer de mama, o número maior, onde crescem os números novos, pós-menopausa. Na faixa de 50 a 60 anos, o maior pico de diagnóstico. Tá, e a idade que a mulher menstrua? Se é Também, muito cedo ou muito tarde? Sim, se a menstruação for muito precoce, ela vai ficar muito tempo exposta aos hormônios circulantes do corpo, do ovário, né? E, consequentemente, o risco dela aumenta um pouco mais. Certo. Né? E agora, como que o câncer hormonal ou hereditário influencia no tratamento e acompanhamento? Porque para cada câncer, hoje eu aprendi que cada câncer é um caso, vamos dizer. Exatamente. Né? Existem tratamentos, eu tenho um tratamento, a minha colega aqui do lado que teve, ela tem outro tratamento, não é o mesmo, não é uma receita de bolo mais como era feito antigamente. Como que diferencia mais ou menos, vamos dizer, o câncer hormonal, o tratamento do hormonal para o hereditário? Na verdade, o hormonal também pode ser hereditário. Tá? As diferenças que existem do câncer triplo negativo, que é aquele que não tem nenhuma relação com hormônio, do câncer que é HER positivo, que é uma molécula presente no câncer da mama, e o hormonal puro. As diferenças são no uso de medicações. O triplo negativo envolve quimioterapia, na maioria das vezes, e pode envolver imunoterapia. O HER positivo envolve uma vacina. Uma vacina relativamente já 15 a 20 anos no mercado, que mudou a estratégia de tratamento do câncer HER. E os hormonais, normalmente, é apenas quimioterapia e depois um bloqueador hormonal, um comprimido que vai usar durante a vida. Então, são as medicações que mudam. Entendi. Mas aqui uma dúvida. O senhor falou de vacina e imunoterapia. Então, são dois tratamentos diferentes. A imunoterapia é uma coisa e a vacina é outra? Sim. Imunoterapia para câncer de mama triplo negativo. Tá. A vacina, que é um anticorpo monoclonal, que chama Herceptin, é uma outra coisa, não é imunoterapia isso. Certo. Isso é um anticorpo monoclonal, uma outra classe de medicação. E a vacina é uma dose ou são diversas doses? Normalmente são 18 aplicações. 18 aplicações a vacina? Exatamente, 1 ano de tratamento depois. Isso nos cânceres iniciais, que foram operados. Certo. Né? Nem todos precisam tomar vacina, mas quando há necessidade, em torno de 18 aplicações. 18 aplicações. E a a radioterapia, quando é aplicada? Os tratamentos cirúrgicos de mama, na sua grande maioria, felizmente, são conservadores. Ou seja, não tira a mama toda, tira apenas um quadrante.
né? Um pedaço do tecido mamário. Por estética também, para a pessoa ali emocionalmente, e por não mudar. Tirar a mama ou deixar o tecido mamário com uma cirurgia mais conservadora não muda o desfecho lá na frente. Quando sobra tecido mamário, o ideal é fazer radioterapia na região onde operou. Para evitar que a doença volte no local cirúrgico. Ai, agora entendi. Entendeu? Eu tenho uma amiga, a gente sempre tem, né, também amigos. Ela operou, ela teve que retirar não, foi opção dela, retirar e reconstruir, né? E ela fez radioterapia. Ela passou por radioterapia e depois de um ano a radioterapia queimou, acho que o silicone, alguma coisa assim, então deformou o seio dela, a mama dela. E ela refez a mama. Nesse caso, eu sei que é um pouco difícil de explicar, mas ela tinha retirado tudo e ela passou pela radioterapia. Por que será? Porque, assim, tem outros critérios de indicação de rádio. Não é só quando sobra tecido mamário. Um exemplo. Quando há mais que 3 linfonodos comprometidos na axila, quando se retira os linfonodos da axila e tem um número maior que 3 com a doença, tem que fazer radioterapia também. Na axila e na região cirúrgica. Ou quando o tumor da mama passa de 5 centímetros, ou quando invade a pele. Você opera, tira a mama toda e irradia o leito cirúrgico. Certo. Tem outros critérios também. Muito bem explicado, doutor. É difícil, assim, para quem já viveu, a hora que você chega no médico e tem aquele diagnóstico. Sim. Né? É muito complicado isso. Assim, como médico, o senhor passa por isso todos os dias. O senhor é um oncologista. Não estou dizendo que para o senhor já é normal. Não é normal. Né? É uma coisa muito difícil dar esse diagnóstico. Sim. Como que o senhor geralmente aborda o paciente? Na maioria das vezes, Suzana, o paciente já chega sabendo, né? Vai para o oncologista porque alguém fez o diagnóstico, fez a biópsia né? O mais difícil é quando a doença não tem cura. Quando está muito espalhado. Certo. Aí realmente é difícil transmitir esta informação. Porque cada indivíduo é né? Cada indivíduo vai entender a sua notícia de forma diferente. Normalmente, eu sempre me coloco no lugar da pessoa, como ela vai receber essa minha notícia, e eu tento ali ser mais honesto possível, porém com palavras suaves, né? Não colocando tão concretamente ali na primeira consulta prognóstico, certo. Tempo de vida, nada disso a gente aborda. Ótimo. Né? Quando a doença é mais inicial, aí fica mais tranquilo para todo mundo, né? Para quem recebe e para quem está falando. Sim. Né? Você fala, vai curar, calma, nós vamos resolver o seu problema. Quando a doença é mais avançada, a dificuldade ela permanece. Mesmo com 13 anos aí de oncologia aí, permanece. Permanece, lógico. E o apoio familiar? Isso conta muito, né, doutor? Sem dúvida. Sem dúvida. Porque a pessoa recebe ali, o câncer ainda tem muito estigma, né? De que é uma sentença, né? De morte, né? E a pessoa fica perdida. Muitas vezes ela vem na consulta sozinha, você explica, ela sai da porta ali do consultório, ela não lembra nada do que você explicou. Então a família tem um papel primordial, desde o momento do acompanhamento da consulta, até no auxílio dessa pessoa em casa, com efeitos colaterais, auxílio numa refeição, no apoio emocional. A comunicação com a família, médico, oncologista, família, também é muito importante. Certo. Né? É um tripé. Médico, paciente e família. A gente não consegue enfrentar doenças avançadas, cânceres, tratamento de câncer sem a família próxima. É difícil. É muito difícil, né? Sim. E mesmo assim, existem pessoas familiares que também não aceitam, né? É muito complicado, eu acho. Porque tem aqueles que aceitam, que assim, ficam lado a lado com o paciente, e tem aqueles que não querem acreditar que está acontecendo. Sim. Eu falo isso porque eu tenho 2 filhas. E a minha filha, que não mora aqui no Brasil, quando ela soube, a gente sentiu que ela fugiu.
E depois, quando ela soube, ela estava bem depois que eu operei, quando ela soube que eu fui fazer, ia começar uma quimioterapia, ela falou, então você não está curada, né? Porque ela estava longe, explicar é difícil, então realmente eu tentava falar com ela e ela não, acho que assim, na cabeça dela era o medo dela estar longe e perder a mãe, então ela já colocou, foi uma barreira, eu acho, Sim. Psicologicamente, se eu perder minha mãe, eu já assim, vou me distanciar dela. Então, assim, eu tive isso, eu presenciei isso na minha família. Aqueles que apoiaram e aqueles que não. A minha filha que mora aqui comigo, não. Foi, assim, sensacional. Mas ela, até hoje, ela ainda tem essa dificuldade de falar comigo. É muito estranho isso. Mas, assim, mudando um pouco de assunto. O psicológico. Sim. Né? Agora, o psicológico da paciente. Sim, isso abala, né? Faz diferença também. Faz diferença, com certeza. O tratamento oncológico ele é multidisciplinar, Suzana. O oncologista sozinho com a paciente, com a pessoa ali, claro, nem todo mundo vai precisar de suporte emocional. Tem pessoas que lidam bem com a situação e tudo bem, mas é a minoria. A maioria, quando recebe um diagnóstico desse, estremece mesmo, né? E coloca porque está em risco, né? Coloca a sua própria vida em risco e abala ali toda a sua estrutura emocional. E aí o papel do psicólogo mais especializado na condução também dos casos em tratamento e pós-tratamento é fundamental o acompanhamento emocional. É fundamental, exatamente. Eu, por sorte, eu estou falando muito de mim, mas que é o meu caso, eu vivi isso, né? Por sorte, eu tinha começado uma terapia antes de descobrir. Parece assim que eu acredito muito em Deus nessa hora, porque eu contei para o senhor como que ocorreu, como que eu descobri. Então, assim, e eu tinha começado essa terapia antes, então isso me ajudou demais também. Esse processo pré-saber, vamos dizer, né? Pré-diagnóstico meu. E eu levei, assim, lógico que existem casos e casos, como a gente está falando aqui. Eu levei, assim, tem gente que fala, não, Suzana, você chorou. Eu chorei poucas vezes, lógico, é normal a gente chorar, né? Mas, assim, durante toda a fase, o que eu queria? Eliminar aquele nódulo, era o que eu mais queria tirar do meu corpo. Começar a quimioterapia, então eu ia para a quimioterapia sorrindo, saía sorrindo. Até hoje, quando eu vou no médico, eu vou, sorrindo. Lógico que é uma pergunta que eu vou fazer agora para você. O pós-tratamento, toda mulher que passou pelo câncer de mama, ela tem um medo. E isso, acontece comigo. Toda vez que eu vou no médico, na minha oncologista, eu vou com medo. É comum. É comum, né? É comum. É comum. Exatamente o que você tá descrevendo é muito comum. Muito. É a canalização da energia intensa para combate imediato da situação, quimioterapia, todo o empenho. E quando termina o tratamento, você está livre ali da doença, vem como se fosse um estresse pós-traumático, uma ansiedade do retorno da doença, de passar por tudo aquilo de novo. É muito comum isso. E eu presenciei, e às vezes hoje em dia tem hora que eu paro e falo, nossa, Suzana, você viveu tudo aquilo? É muito estranho o que eu penso, sabe? Eu já levei para minha psicóloga, ela falou, Suzana, é comum, agora que você realmente está também acordando para o que aconteceu. Durante o tratamento todo, você estava meio que anestesiada, vamos dizer. Né? Você passou super bem, mas anestesiada. Agora você está acordando. E agora, quais são os cuidados e acompanhamento pós-tratamento? Porque é muito importante. Sim, sem dúvida. Os exames na hora certa, né? Acompanhar ali o seu médico, a orientação, né? E também procurar entender o que lhe cabe à pessoa que teve a doença, o que cabe a ela fazer para evitar a recidiva. Existem diversos trabalhos publicados hoje na literatura que você mudar sua rotina de vida, colocar atividade física regular e mudar sua alimentação para uma alimentação mais saudável, sem embutido, sem grandes quantidades de açúcar livre, muda
de forma significativa o retorno da doença, reduz. Né? Então, acho que como enfrentar o pós? Seguir as orientações do seu profissional e reavaliar o que pode ser mudado dentro de você para você contribuir ali com o seu tratamento. Certo, e o psicológico manda muito também, Sem dúvida, doutor? Sem dúvida. E o que significa, vamos lá, o senhor falou de recidiva, e agora a palavra remissão. Nós escutamos muito essa palavra ultimamente. Pois é. Né? A remissão é realmente a pessoa está curada? Não é. Remissão em oncologia normalmente é falado para pacientes que têm doença avançada. Que a doença não é mais local. E o tratamento foi tão bom que os exames de imagem não mostram mais atividade da doença no corpo. Nós falamos que iniciou o período de remissão, mas não podemos falar cura. Porque costuma, muito frequentemente, recidivar. 6 meses, 1 ano depois, 4 meses depois do exame inicial estar negativo, né? Então, o período de remissão é enquanto os exames estiverem normais, frente ao diagnóstico inicial de doença avançada, é o período de remissão. E depois de quanto tempo o senhor pode dizer que a pessoa está curada de um câncer de mama? Dá para falar, normalmente, doença inicial cirúrgica, tirou, fez todo o tratamento, a média é 5 anos, né? 5 anos. 5. Sim, eu tomo um medicamento Levoide para tireoide. Estou confundindo então, que eu também tomo letrozol. São tantos medicamentos que a gente confunde. Letrozol, por 5 anos, exatamente. É isso, Suzana. E como que a gente pode, depois do tratamento também, viver com mais tranquilidade, sem ficar pensando? Porque eu acho assim, eu vou colocar um exemplo que não tem muito a ver com câncer de mama, mas assim, quando a gente perde um ente querido, vamos dizer, um pai, uma mãe, eu perdi os dois, tá? E uma vez uma prima veio falar para mim, olha, a gente supera, mas a gente lembra todos os dias. E é um fato. Sem dúvida. Realmente a gente lembra. E eu acho que isso acontece também quando você tem uma doença desse tipo, né? O câncer, porque é um tabu. Como que a gente pode viver com tranquilidade sem ter esse pensamento todo dia? Porque, doutor, eu tenho esse pensamento todo dia. Então, aí é realmente o que você já está fazendo, né, Suzana? No sentido de acompanhamento emocional. Né? Porque trabalhar a mente ali... Mas o que você está dizendo é comum. É muito comum isso. 90% das pessoas que têm câncer e passou pelo tratamento inteiro pensa isso todo dia. Quando vem na consulta, então, vem muitas vezes suando, pingando de medo, de ansiedade de ver os exames. É natural. Aí é trabalhar emocionalmente junto a um psicólogo, orientado, de parte da doença também, né? Para poder ajudar você a superar esse trauma todo que aconteceu. Né? Certo. Existe o exame de sangue para ver se o câncer de mama é hereditário, certo? Existe. E no meu caso, foi hormonal. Eu precisaria fazer esse exame de sangue? Não, o exame de sangue normalmente, a mutação do BRCA1 e 2, normalmente ele é solicitado para pessoas cuja história familiar levam a crer que aquela doença é hereditária. Certo. Então, familiares, normalmente, tem os critérios de Amsterdã que a gente fala, né? Que são 2 familiares de primeiro grau com doenças relacionadas à mutação do BRCA, ou 2 tias, 2 primas que tiveram câncer de mama ou ovário, ou quando o câncer de mama surge antes dos 35 anos também, o alerta sobre ser hereditário ou não é maior, certo. Tá? Mas isso não impede de coletar o laboratório para pesquisar se tem a mutação ou não. Pode eventualmente você ter sido a primeira que se apresentou com a doença e ser hereditária. Certo. Tá? Mas normalmente a história familiar conta mais detalhes para nós. Certo. Ontem eu estava vindo para Santos e eu escutei no rádio sobre uma propaganda, realmente uma do governo de São Paulo, sobre o mês de Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, e o governo falando que eles dão total apoio do início ao final do tratamento do câncer de mama, que eles têm muitos médicos, enfim, uma propaganda muito grande mesmo, né, do governo de São Paulo. Eu escutei, acho que umas 3, 4 vezes todo
tempo que eu estava vindo para cá, de viagem. Como que funciona isso? O SUS, eu sei que o SUS é um órgão e o governo de São Paulo outro. Eles realmente dão apoio para quem tem câncer de mama? Olha, o Sistema Único de Saúde em Oncologia, ele é bem efetivo. Tá? Nós temos centros de tratamento muito grandes no estado. Em Santos nós temos 2 centros bem grandes, que é a Santa Casa e o Guilherme Álvaro, que é da Rede Hebe Camargo, né? E em São Paulo nós temos o ICESP, que é do estado de São Paulo, Certo. que é um dos maiores centros de tratamento do mundo de câncer, Certo. né? E o SUS tem incorporado novas tecnologias nas suas listas de medicações, né? Claro, o desafio é imenso, porque o número de pessoas a qual o SUS trata é muito maior do que da saúde suplementar, né? Mas o acesso ele está sendo maior e acesso a medicações que antes não tinha. Então, hoje, um câncer de mama avançado, hormônio, o SUS, na teoria, deveria oferecer medicações de ponta. Tem portarias para isso. Certo. Tá? Teve até uma publicação ontem que eu estava vendo, uma medicação chamada Kadcyla, que é para um subtipo de mama específico chamado HER. Tá. O SUS oferece. O SUS oferece tratamento? E é tratamento bom. Tá. Né? Claro, vão ter situações específicas que não vai ter, mas que dá para tratar, dá. A imunoterapia? A imunoterapia a indicação não é para todo mundo, né? Tá. É para câncer de mama triplo negativo e depende de vários critérios para poder usar. Nem todo câncer de mama triplo negativo vai usar imunoterapia, na verdade, menos da metade usa. Mas é um desafio em todos os cenários. Porque eu pergunto isso porque eu li há um tempo atrás, pesquisando, que o SUS ele não oferecia a imunoterapia. Não oferece, tá? A imunoterapia também não é vou usar um termo coloquial para a gente poder entender, né? Para quem está nos assistindo. Não é a solução da lavoura. Tá. Ela vem a acrescentar. Mas o papel da quimioterapia ainda no triplo negativo ele é muito grande. Certo. Né? A imunoterapia auxilia, mas não é a solução para o problema, entende? O nosso tempo está acabando, mas eu quero perguntar uma dúvida que me surgiu também. Eu não conhecia, lógico, a gente só conhece tratamento depois que a gente tem a doença ou alguém da família, alguém próximo tem doença. A quimio, tem a quimio branca e a quimio vermelha. Né? A quimio branca, eu fiquei sabendo que ela é mais leve, a quimio vermelha é mais violenta. No caso do câncer de mama, em qual... É uma pergunta meio difícil, mas em qual câncer de mama hormonal, hereditário, que é recomendado a branca ou a vermelha? É uma pergunta bem técnica. Suzana, exatamente. Dá para responder. Tem critérios que a gente usa para analisar o tamanho do tumor, se tinha ínguas na axila comprometidas, se esse tumor ele tem invasões vasculares, várias características que a gente junta ali para somar as medicações. Se vai ser necessário tanto todas as brancas quanto junto todas as vermelhas. Nem todo câncer de mama precisa da quimio vermelha. Tumores menores, axila negativa, linfonodos axilares negativos, tumores menores que 2 centímetros... Normalmente dá para tratar sem grandes problemas só com a quimioterapia branca. Perfeito, doutor. Doutor, nosso tempo, infelizmente, está chegando ao final, já chegou ao final. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as mulheres, né, que têm dificuldade em se autoexaminar, da importância, não só porque nós estamos no Outubro Rosa, mas Sim. A gente tem que... Suzana, o Outubro Rosa deveria ser todos os meses, né? O autoexame ele tem um papel importante no diagnóstico. O corpo fala com a gente tem que reconhecer os sinais. Nós temos que olhar para o nosso corpo. Não deixem de se examinar num banho, antes de deitar. E procure fazer os exames nas datas corretas, porque muda a vida mesmo, né? Você salva vidas fazendo Sim. prevenção. Esse é o recado. E quem está com câncer de mama, mantenham suas esperanças, vocês não estão sozinhas, tem vários órgãos aí junto com o governo, com a saúde suplementar, contribuindo para que essas pessoas tenham acesso aos medicamentos e está cada vez mais moderno.
Maravilhoso. Agradeço demais a sua presença aqui no Arrumando a Casa no mês de outubro para conversar sobre um assunto que é tão importante. Sem dúvida. Gente, nós estamos chegando ao final de mais um Arrumando a Casa. Eu fico um pouco emocionada quando eu falo desse assunto, mas lembrando que nós gravamos no estúdio da WorldCom, a melhor agência de publicidade e marketing da Baixada Santista. E lembrando que nós também gravamos na Baixada Santista, em Santos, nessa cidade linda que é. Eu sou santista e eu posso dizer com muito prazer que essa cidade é linda, maravilhosa e a praia vale a pena conhecer. Para quem gosta de andar, é a praia perfeita. Ficamos por aqui e para vocês mulheres que estão nos assistindo, eu peço também, mais uma vez eu reforço, o autoexame é muito importante. E não tenham medo da palavra câncer, de jeito nenhum. Eu, quando fui diagnosticada, eu tinha medo de falar, eu tinha medo de contar. Mas hoje eu me libertei. Eu sim, tive câncer de mama e não tenho mais medo de contar para ninguém que eu tive. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e até o próximo Arrumando a Casa. Até mais.